Fala galera, professor Yuri Kerisnovski na área novamente para dar continuidade à resolução da prova da AFA do ano de 2018 para acesso em 2019. Vamos à segunda questão da versão A dessa prova, que foi a questão de número 18. Seja a equação trigonométrica tangente ao cubo de x menos 2 tangente ao quadrado de x menos tangente de x mais 2 igual a zero. Então, para essa equação, mesmo antes de continuar a leitura do enunciado, a minha principal preocupação é resolvê-la, né? Que qualquer pergunta com certeza vai ser em cima da solução dela. Então daí eu vejo o seguinte: tangente ao cubo de x menos 2 tangente ao quadrado de x possuem em comum o fator tangente ao quadrado de x. Concordam? Aí, para poder complementar, né, já que eu botei esse cara em evidência, eu preciso dentro do parênteses colocar tangente de x menos o 2, porque assim o meu produto ele volta a ser os dois primeiros caras originais. Nas duas últimas parcelas, eu apenas colocarei o menos em evidência e dentro do parêntese, tangente de x menos 2, para que eu volte a ter a expressão original, só que escrita de uma outra maneira, igualo a zero. Daí eu vejo o seguinte: ao efetuar essa fatoração, apareceram dois caras em comum, né? Um fator comum, melhor falando, que é o tangente de x menos 2. Então, eu posso colocá-lo aqui em evidência na frente, multiplicado pelo que falta. O que falta para dar esse termo? Tangente ao quadrado de x. E o que falta para chegar a esse daqui? Multiplicar por menos 1 e igualo isso daqui a zero. Ok? E daí eu percebo que eu posso continuar com esse processo, observando que tangente ao quadrado de x menos 1, na verdade, pode ser fatorado. Lembram daquele casinho lá de produto notável lá do teu ensino fundamental? O a mais b que multiplica a menos b? O produto da soma pela diferença? Isso resulta em a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, isso não é um tangente ao quadrado menos 1 ao quadrado? Da onde isso veio, então? De tangente de x mais 1, que multiplica a tangente de x menos 1. Com isso, gente, eu chego nessa expressão inicial completamente fatorada, sem muito esforço, ok? Para dar continuidade, eu vou pensar no seguinte: se esse produto é nulo, eu posso ter cada uma dessas parcelas zero para que ele se anule. Para que essa daqui zere, tangente de x igual a 2. Para que essa daqui zere, tangente de x igual a menos 1. Já que para essa terceira zere, tangente de x igual a 1. Concordam? Assim, eu acabei descobrindo o que a gente chama de raízes dessa equação, que são essas três. Agora, o que a questão nos pede é o seguinte: vamos continuar a leitura. Essa equação trigonométrica, o x era pertencente ao intervalo de 0 a 2π, isso quer dizer a primeira volta no nosso círculo trigonométrico, com x diferente de π sobre 2 e 3π sobre 2, que são valores que nos levam à inexistência da tangente. Ele apenas definiu o domínio de uma forma correta, tá? Sobre a quantidade de elementos distintos do conjunto solução dessa equação, então ele quer saber quantas soluções tem essa equação. Eu podia, no primeiro momento, cair na pegadinha da questão, ter a falsa impressão que são 3 respostas. Não, mas não é isso. Para que a tangente dê cada um desses valores, eu posso ter ou não mais de uma opção. O que a gente vai pensar agora é isso. É correto afirmar que são exatamente? Então, olha só. Vamos aqui ao nosso círculo trigonométrico, onde aqui é o eixo dos cossenos, aqui o dos senos, aqui é a da tangente. Se a gente vier aqui a partir do centro e traçar um ângulo qualquer, tá? Uma reta qualquer dessa, só para a gente ter uma representação, e chamar esse ângulozinho aqui, por exemplo, de alfa, para que vocês relembrem o conceito, esta medida aqui que surge sobre o eixo da tangente é a chamada tangente de alfa. Olha só então, gente. Na verdade, nós temos dois pontinhos sobre o círculo trigonométrico, esse e esse daqui, que dão origem a essa mesma tangente. Seria uma raiz 1 e uma raiz 2. Olha o que eu deduzi então. Na verdade, na primeira volta, sempre existem dois valores para os quais a tangente é a mesma. Um alfa e um 180 mais alfa. Então aqui eu tenho duas raízes. Aqui eu tenho duas e aqui eu tenho duas. Opa, quanto que eu tenho no total? Basta que eu some tudo, obtendo com isso um total de 6 raízes para essa equação. Então, galera, quem gostou desse vídeo, quem gostou do anterior, vai lá na página no nosso YouTube, compartilha com os amigos, curte, para que a gente continue fazendo esse trabalho, para poder ajudar na aprovação de todos. Muito obrigado, fui!